A noite chegou outra vez, e com ela, aquele silêncio que revela o que o dia tentou esconder. O corpo finalmente para, mas a mente ainda caminha. Talvez você esteja deitado agora. O quarto escuro, o mundo lá fora desacelerando. E mesmo assim, algo dentro de você permanece desperto. Pensamentos que não pediram permissão. Lembranças que surgem sem aviso. Preocupações que parecem mais altas quando tudo fica quieto. Deus conhece esse momento. Ele conhece o instante exato em que o cansaço encontra a inquietação, quando o coração pede descanso, mas a alma ainda carrega peso. E é por isso que você está aqui agora. Não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo. Não foi apenas para ouvir uma voz. Foi porque sua alma precisava de abrigo. Nesta noite, Deus não quer que você lute contra o sono. Ele quer que você descanse nele, sem esforço, sem cobrança, sem medo. Apenas descanso. Respire devagar. Não tente controlar seus pensamentos. Deixe que eles passem, um por um. Deus não se assusta com o que você sente. Ele não se incomoda com a sua fraqueza. Ele não se afasta da sua ansiedade. Pelo contrário, é nesse lugar que ele se aproxima. O Salmo 4 nasceu em uma noite parecida com essa. Uma noite de aflição, de perguntas sem resposta, de pessoas inquietas, de um coração cansado. E mesmo assim, Davi encontrou algo maior do que o problema. Ele encontrou paz, não porque tudo se resolveu, mas porque ele decidiu confiar. E agora, essa mesma paz começa a se aproximar de você. Não tenha pressa. Não. Tente chegar ao fim. Esta oração não tem destino. Ela tem descanso. Se seus olhos começarem a pesar, deixe. Se sua respiração ficar mais lenta, permita. Você está seguro aqui. Deus está presente neste silêncio. E enquanto você ouve, Ele já está trabalhando dentro de você. Senhor meu Deus, a noite avança lentamente. E enquanto o mundo lá fora silencia, meu interior ainda tenta encontrar descanso. O dia terminou. Mas nem tudo dentro de mim terminou com ele. Existem pensamentos que insistem em permanecer, situações que se repetem como um eco, cenários que minha mente cria, tentativas de prever o amanhã, de controlar o que ainda não aconteceu. E isso cansa, cansa profundamente, porque o corpo até aceita deitar, mas o coração ainda permanece em alerta. Como se precisasse vigiar, como se não pudesse relaxar. Mas nesta noite, eu escolho parar. Eu escolho não continuar essa batalha invisível. Eu escolho não lutar contra meus próprios pensamentos. Eu escolho descansar em Ti. Tu conheces esse lugar dentro de mim, esse espaço silencioso onde as preocupações se escondem, onde os medos se disfarçam de responsabilidade, onde a ansiedade tenta se justificar. Tu sabes o quanto eu tentei ser forte hoje, o quanto eu segurei, o quanto eu engoli palavras, o quanto eu disfarcei o cansaço. E agora, no escuro, sem ninguém me vendo, eu posso finalmente ser sincero. Eu estou cansado, Senhor. Cansado de pensar demais. Cansado de antecipar problemas, cansado de carregar pesos que não me pertencem. Por isso, nesta noite, eu coloco tudo diante de Ti, cada preocupação que não me deixa dormir, cada medo que insiste em aparecer quando fecho os olhos, cada insegurança que bate à porta da minha mente. Eu não quero organizar, não quero explicar, não quero justificar. Eu apenas entrego, como alguém que solta uma bagagem pesada no chão, como alguém que finalmente se permite descansar. Tu és o Deus que me chama para esse descanso, não um descanso superficial, mas um descanso profundo, que começa na alma e se espalha pelo corpo,
A tua palavra diz que posso me deitar e dormir em paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque tu me fazes habitar em segurança. E nesta noite, eu me agarro a essa verdade. Mesmo que minha mente tente resistir, mesmo que os pensamentos ainda tentem surgir, eu escolho confiar. Cada respiração agora se torna mais lenta, mais profunda, mais calma. O ar entra, o ar sai. E junto com ele, a tensão começa a se dissipar. Meus ombros relaxam, minha mandíbula solta, minha testa se suaviza. Meu corpo começa a entender que já não precisa lutar, porque tu estás aqui, presente neste silêncio, presente nesta pausa, presente neste instante. Nada precisa ser resolvido agora, nada precisa ser decidido agora, nada precisa ser carregado agora. Este momento não é para pensar, é para descansar. E enquanto eu descanso, tu cuidas. Tu cuidas do que eu não consigo. Tu cuidas do que eu não vejo. Tu cuidas do amanhã que ainda não chegou. Eu não preciso vigiar. Não preciso antecipar. Não preciso me defender. Eu posso simplesmente descansar. E à medida que esse descanso se aprofunda, minha mente começa a se aquietar. Os pensamentos perdem força. As imagens ficam mais distantes. As preocupações já não gritam. Elas se afastam, uma a uma. E no lugar delas, uma sensação de segurança começa a surgir. Uma certeza suave, tranquila, silenciosa, de que não estou sozinho, de que não estou desamparado, de que não estou esquecido. Tu estás comigo, aqui, agora, neste quarto, neste silêncio. E enquanto eu permaneço neste estado, minha respiração continua lenta, meu coração encontra ritmo, minha alma encontra abrigo. Eu não preciso entender tudo, não preciso ter todas as respostas, não preciso enxergar o caminho inteiro. Basta confiar, confiar que tu és bom, confiar que tu és fiel, confiar que tu cuidas de mim. E essa confiança começa a me embalar, como um descanso que vem de dentro, como um abraço invisível, como uma presença que acalma. Meu corpo se entrega ao colchão, minha cabeça repousa, meus olhos se tornam pesados, e mesmo que eu ainda esteja acordado, algo dentro de mim já começou a dormir. Um descanso profundo, seguro, protegido, porque tu estás aqui. A noite se aprofunda, e com ela o silêncio fica ainda mais presente, como se tudo ao redor estivesse concordando com este momento de descanso. O mundo lá fora já não exige nada de você. As cobranças cessaram, as tarefas ficaram para trás. E agora só existe este instante, aqui, agora, onde não é preciso provar nada, onde não é preciso explicar nada, onde não é preciso sustentar nada, apenas estar, Senhor meu Deus. Enquanto a noite avança, eu sinto meu corpo desacelerar e minha alma começar a se soltar, como alguém que finalmente encontra um lugar seguro, como alguém que pode baixar a guarda, sem medo, sem desconfiança, porque tu és esse lugar. Durante o dia, tantas vozes tentaram me direcionar, opiniões, expectativas, pressões silenciosas. Mas agora nenhuma dessas vozes importa. A única voz que eu preciso ouvir é a tua. E ela não grita, ela não acusa, ela não pressiona, ela acalma, ela sussurra paz, ela chama ao descanso, ela convida à confiança. Tu me dizes para aquietar o coração, para não deixar a ansiedade dominar, para não permitir que o medo conduza meus pensamentos. E enquanto eu ouço isso, algo dentro de mim se rende. Eu não preciso mais controlar, não preciso mais prever, não preciso mais resistir. Eu posso descansar, descansar porque tu és o Deus que vela por mim, o Deus que guarda enquanto eu durmo, o Deus que trabalha mesmo quando eu paro. E essa verdade começa a se aprofundar.
não como uma ideia, mas como uma sensação de segurança, de cuidado, de presença. Meu coração começa a bater mais lento, mais estável, mais tranquilo. Cada batida agora parece dizer: está tudo bem, você está seguro. E mesmo que o amanhã traga desafios, mesmo que novas preocupações surjam, este momento pertence ao descanso, porque o amanhã ainda não chegou e o ontem já passou, só existe agora. E agora eu escolho confiar que tu és suficiente, confiar que tua graça me sustenta, confiar que tua presença me envolve, mesmo quando não entendo, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando o caminho parece incerto, eu confio. Essa confiança começa a preencher os espaços vazios, os lugares onde antes havia medo, os cantos onde a ansiedade se escondia. Tudo começa a se aquietar. Minha mente já não corre. Ela caminha devagar, sem pressa, sem urgência. Meus pensamentos se tornam mais distantes, como nuvens que passam lentamente, sem se fixar, sem permanecer. E cada vez que um pensamento tenta voltar, eu simplesmente deixo ir, porque agora não é tempo de pensar, é tempo de descansar. Senhor, eu entrego a Ti o controle desta noite. Entrego meus sonhos, entrego meu sono, entrego minha respiração. Que cada inspiração seja leve, que cada expiração leve embora o que ainda pesa. Cuida da minha mente enquanto eu durmo, cuida do meu corpo enquanto eu descanso, cuida do meu coração enquanto eu me entrego. Que nenhum medo se aproxime, que nenhuma inquietação retorne, que nenhuma ansiedade encontre espaço, que este quarto seja envolvido pela tua paz, que este silêncio seja preenchido pela tua presença, que este descanso seja profundo e restaurador. Eu não preciso vigiar, não preciso me preocupar, não preciso permanecer acordado, porque tu estás acordado por mim. E essa certeza, suave, tranquila, começa a me conduzir, meus olhos ficam mais pesados, minha respiração ainda mais lenta, meu corpo completamente entregue. E mesmo que eu ainda ouça estas palavras, algo dentro de mim já começou a dormir, um sono calmo, seguro, sem pressa. Um sono que nasce da confiança e se aprofunda na paz, porque tu és a minha segurança, tu és o meu descanso, tu és a minha paz. O silêncio agora é mais profundo, como se a própria noite estivesse respirando junto com você, sem pressa, sem urgência. Tudo desacelera, o corpo já não resiste, os músculos se soltam, a mente, pouco a pouco, aprende a não conduzir mais, e nesse estado suave, onde o controle perde força, a confiança começa a assumir o lugar. Senhor meu Deus, neste ponto da noite, onde as palavras já não precisam ser tantas, eu sinto tua presença de forma mais clara, não como algo que se vê, mas como algo que se sente, uma segurança silenciosa, constante, firme, como se tu estivesses guardando cada detalhe, cada respiração, cada batida do coração. Durante o dia, eu precisei decidir, resolver, responder, sustentar. Mas agora, nada disso me pertence. Este momento não é de ação, é de entrega. E eu entrego. Entrego o que foi difícil. Entrego o que não deu certo. Entrego o que ainda não compreendo. Não levo nada comigo para o sono. Não carrego preocupações para a madrugada. Não alimento pensamentos que me cansam. Eu solto, como alguém que confia o próprio descanso a mãos seguras. Tua palavra diz que, em paz, posso me deitar e logo adormecer. Porque és tu quem me faz repousar em segurança. E essa verdade agora não é apenas ouvida, ela é experimentada. Sinto meu corpo pesado, não de cansaço ruim, mas de descanso verdadeiro. Sinto como se estivesse sendo sustentado.
como se não precisasse me manter alerta, como se tudo estivesse no lugar certo. E mesmo que algo tente surgir na mente, um pensamento, uma lembrança, uma preocupação, ela já não tem força, ela aparece e vai embora. Porque agora existe algo maior ocupando esse espaço, a paz, uma paz que não exige esforço, que não depende de circunstâncias, que não precisa ser defendida, ela simplesmente está. E quanto mais eu permaneço aqui, mais essa paz se aprofunda. Minha respiração fica quase imperceptível. Meu coração encontra um ritmo tranquilo. Minha mente começa a se desligar, não como quem foge, mas como quem confia. Eu não preciso vigiar a noite, não preciso proteger o amanhã, não preciso antecipar o que virá. Tudo isso está em tuas mãos, e tu és fiel. Tu não cochilas, tu não dormes, tu não te distrais. Enquanto eu descanso, tu cuidas. Enquanto eu durmo, tu guardas. Enquanto minha mente silencia, tua presença permanece. Isso me basta, isso me acalma, isso me conduz. Agora, não é mais necessário acompanhar cada palavra. Não é mais preciso entender cada frase. Deixe que elas se tornem apenas som, depois silêncio. Se o sono chegar, deixe. Se os olhos fecharem, permita. Este é um lugar seguro. Nenhuma ameaça, nenhuma cobrança, nenhuma pressa. Apenas descanso. E à medida que a consciência se torna leve, como alguém que atravessa lentamente para o sono, uma certeza permanece. Deus está aqui e estará durante toda a noite. Agora a noite já não é apenas silêncio. Ela se tornou presença, como se tudo estivesse envolvido por algo calmo, seguro, imutável. Não há mais divisão entre pensamento e descanso, entre consciência e entrega. Tudo começa a se misturar suavemente. O corpo já não responde aos pequenos estímulos. Os músculos permanecem soltos. A respiração segue um ritmo que não precisa ser conduzido. Ela acontece sozinha. E isso é descanso. Senhor meu Deus, neste ponto da noite, onde as palavras já não pedem atenção, onde a mente já não tenta compreender, eu simplesmente permaneço. Não há esforço, não há expectativa, não há urgência, apenas presença, como se eu estivesse envolvido por algo maior do que eu, algo que não exige, que não cobra, que não pressiona, algo que guarda. Tudo o que antes era barulho, agora é distância. Tudo o que antes era peso, agora é ausência. Tudo o que antes insistia, agora já não tem força, porque o descanso chegou, não de repente, não de forma brusca, mas como a noite chega, devagar, natural, inevitável. E enquanto isso acontece, eu já não preciso sustentar meus próprios pensamentos. Eles se dissolvem sozinhos, como folhas levadas por um vento leve. Nenhum pensamento permanece tempo suficiente. Nenhuma imagem se fixa. Nenhuma lembrança cria raiz. Tudo passa. E isso não assusta. Isso acalma, porque não há mais necessidade de se apegar. O corpo entende, a mente aceita, a alma descansa. Existe agora uma sensação profunda de segurança, não como uma emoção intensa, mas como algo constante, estável, firme, como o chão sob os pés, mesmo quando não é percebido. Essa segurança não vem das circunstâncias, não vem do controle, não vem das respostas. Ela vem de Deus, da certeza silenciosa de que Ele está aqui, mesmo agora, especialmente agora, quando você já não acompanha cada palavra, quando talvez já não saiba exatamente o que está sendo dito. Quando a consciência começa a se afastar, Deus permanece. Ele não exige atenção, não pede foco, não cobra presença. Ele apenas guarda. Enquanto o sono se aprofunda, enquanto a mente se afasta, enquanto o corpo se entrega,
Deus cuida. Cuida da respiração, cuida do coração, cuida da noite. Nada entra sem permissão. Nada perturba, nada interrompe. Este descanso é protegido, e mesmo que você já esteja dormindo, mesmo que estas palavras já sejam apenas som distante, elas continuam cumprindo seu papel: conduzir, acalmar, sustentar. Agora, já não é necessário resistir ao sono, já não é necessário acompanhar, já não é necessário permanecer desperto. Você pode dormir, pode se entregar completamente. Nada será perdido, nada ficará desprotegido, nada sairá do lugar, tudo está seguro. O quarto está em paz, a noite está em paz, você está em paz. E essa paz não precisa ser mantida, ela já foi estabelecida, ela permanece, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você dorme, mesmo quando sonha. Deus está presente em cada segundo desta noite. Não existe ameaça, não existe pressa, não existe cobrança, apenas descanso, um descanso profundo, silencioso, completo. E enquanto o sono toma conta, enquanto a consciência se apaga, uma última sensação permanece: segurança, proteção, cuidado. Durma, durma profundamente, durma em paz. Deus está cuidando de tudo. A noite já não é percebida, ela simplesmente envolve. Não há distinção clara entre estar acordado e estar dormindo. Existe apenas esse estado profundo, onde tudo desacelera, onde tudo se aquieta, o corpo repousa completamente entregue, sem ajustes, sem tensões, sem pedidos. A respiração segue sozinha, leve, constante, como um movimento natural da vida. E a mente já não tenta conduzir, ela apenas flutua, suave, sem direção, sem esforço. Senhor meu Deus, neste ponto da noite, onde quase nada é percebido, eu descanso em Ti, não com palavras, não com pensamentos, mas com o próprio ser, como alguém que chegou ao fim de um longo caminho e finalmente pode se deitar, sem medo, sem expectativa, sem pressa. Tudo o que precisava ser dito já foi entregue. Tudo o que precisava ser confiado já está em Tuas mãos. Agora não há mais peso, não há mais conflito, não há mais vigilância, apenas descanso. E este descanso é profundo. Ele não depende do som, não depende da atenção, não depende da consciência. Ele acontece porque Tu estás aqui. Mesmo que a mente não acompanhe, mesmo que o corpo esteja imóvel, mesmo que o sono seja completo, Tu permaneces, guardando cada segundo da noite, sustentando cada batida do coração, cuidando de cada detalhe invisível. Nada escapa ao Teu cuidado, nada foge da Tua presença. Enquanto eu durmo, Tu vigias. Enquanto eu descanso, Tu guardas. Enquanto eu me desligo do mundo, Tu permaneces atento. E isso é paz. Uma paz que não precisa ser sentida, porque ela age, ela envolve, ela protege, ela sustenta. Mesmo agora, quando talvez estas palavras já não sejam claras, quando talvez sejam apenas um som distante, ou nem isso, a Tua presença continua, como um abrigo constante, como um refúgio silencioso, como uma segurança que não falha. A noite passa, as horas seguem, sem pressa, sem ameaça. O descanso se aprofunda ainda mais, se espalha, se estabelece. Não há sonhos inquietos, não há interrupções, não há sobressaltos. A mente permanece calma, o coração permanece tranquilo, o corpo permanece seguro. Tudo está no lugar. E mesmo que o mundo lá fora mude, mesmo que circunstâncias se movimentem, nada alcança este descanso, porque ele está guardado em Ti. Este sono é protegido, esta noite é protegida, você é protegido. Nada entra, nada perturba, nada quebra esse silêncio.
somente paz, uma paz contínua, estável, profunda. E enquanto a noite segue, enquanto o tempo passa, enquanto o descanso permanece, Deus está aqui, não como uma ideia, não como um pensamento, mas como uma presença real, constante, silenciosa. E isso basta. Nada mais é necessário, nada mais é pedido, nada mais é esperado. Durma, continue dormindo, permaneça nesse descanso. Deus está cuidando de tudo. A noite segue, sem ser percebida, sem ser contada, sem ser medida. O tempo já não importa, as horas não são sentidas. Existe apenas esse estado profundo, onde tudo permanece calmo. O corpo descansa como se tivesse encontrado o lugar exato, a posição perfeita, onde nada precisa ser ajustado, onde nada incomoda. A respiração continua, suave, regular, como um movimento natural, que não exige consciência. E a mente já não conduz, ela repousa. Não há pensamentos claros, não há imagens fixas, não há preocupações que retornem. Tudo ficou distante, como se estivesse muito longe, como se já não tivesse acesso a esse lugar. Senhor meu Deus, neste ponto profundo da noite, onde não existe esforço, onde não existe controle, eu descanso completamente em Ti, não com palavras, não com pedidos, mas com entrega, uma entrega silenciosa, total, sem resistência. Tudo aquilo que ainda restava, qualquer resquício de tensão, qualquer fragmento de preocupação, tudo foi dissolvido e agora existe apenas descanso, um descanso que não depende de sentir, não depende de pensar, não depende de entender. Ele simplesmente acontece, porque Tu estás aqui, presente em cada segundo, presente em cada respiração, presente em cada silêncio. Enquanto o sono permanece profundo, Tu continuas guardando a mente, guardando o corpo, guardando o coração. Nada entra sem permissão, nada se aproxima, nada perturba. A noite segue segura, e mesmo que os sonhos surjam, eles são tranquilos, leves, sem peso, sem medo. A mente descansa até mesmo nos sonhos. O coração permanece calmo, constante, protegido. Não há sobressaltos, não há interrupções, não há inquietações. Tudo permanece estável, como um lago completamente sereno, onde nenhuma onda se forma, onde nada rompe a superfície. E se em algum momento a consciência quase desperta, ela logo retorna ao descanso, sem esforço, sem tensão, porque este lugar é seguro. Não há nada que precise ser feito, nada que precise ser resolvido, nada que precise ser lembrado. Tudo está cuidado. O amanhã ainda está distante, e quando chegar, chegará no tempo certo. Agora, este momento pertence apenas ao descanso, e Tu o sustentas, mesmo sem ser percebido, mesmo sem ser pensado, mesmo sem ser sentido. Tu permaneces. E essa presença mantém tudo em ordem, tudo em paz, tudo em segurança. A noite continua passando, silenciosa, tranquila, protegida. O sono permanece profundo, estável, restaurador. E mesmo quando as palavras já não alcançam, mesmo quando não há mais consciência, mesmo quando tudo se apaga, Deus continua cuidando, sem interrupção, sem pausa, sem falha. Durma, continue dormindo, permaneça nesse descanso profundo. Tudo está em paz,